Mais um negócio fechado no Flamengo e despedida confirmada. Notícia para melhorar o astral do Flamengo no Mundial. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Um dia da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Falta bem pouco. O Flamengo estreia diante dos Perrans Tunísia às 10 horas da noite, horário de Brasília, né? Jogo importantíssimo. Aliás, hoje já tem vários jogos de equipes brasileiras. O Palmeiras, por exemplo, vai enfrentar aí a equipe do Porto. Eu acho que o Porto vai ganhar. Vou torcer pelo Porto, evidentemente. Tava até pensando em ir no jogo, mas não vai dar, porque vai ter a coletiva do Flamengo 9 horas da noite. E tem uma outra coisa. O Botafogo joga hoje também diante da equipe do Seattle Sounders. Ontem estive no treino do Flamengo, né? O penúltimo treino do Flamengo na estreia. Hoje nós teremos o último treino do Flamengo. Aliás, vai começar na parte da manhã, no período da manhã, o Flamengo treina para enfrentar os Perrans Tunísia. O último treinamento do Flamengo para enfrentar a equipe tunisiana. Falando um pouco sobre o que foi o treino de ontem, que foi na parte da tarde, hoje já teremos um treino na parte da manhã, às 9h30 da manhã o Flamengo treina, lá pelas 9 horas não, 6 horas da tarde o Flamengo tem uma entrevista coletiva pré-jogo do Flamengo, né? Técnico Felipe Luiz, mais um outro jogador, de repente até o capitão do Flamengo, não sei se vão botar o Gerson, o De Arrascaeta. Pouco creio que vão colocar o Gerson em função desse momento que ele está vivendo, vai ter essa entrevista coletiva pré-jogo, né? Mas falando um pouco mais agora sobre o treino do Flamengo, o Flamengo tem algumas preocupações aí para essa estreia, porque o Alexandro não treinou, faltando 2 dias para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Perguntei a uma pessoa do Flamengo, e aí, o que tá pegando? O Alexandro não vai jogar? Não, olha, é um controle de carga. O Alexandro, ele jogou 8 jogos seguidos, tá? Num recorte muito pequeno de tempo, ele jogou 8 jogos seguidos. Teve o jogo da seleção brasileira, os jogos do Flamengo ele estava jogando seguido também. Então, em função disso, ele está sendo preservado, até porque nós não queremos ter uma lesão séria aqui nesse Mundial, além de herdar isso para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Libertadores, entre outras competições. A gente quer tentar seguir o Mundial sem lesão aqui, para a gente ter o melhor desempenho possível. Então, por isso, a gente está segurando um pouco a onda com o Alexandro. Entretanto, ele não treinou, ele fez um novo trabalho de controle de carga, beleza? E aí, pessoal, ele já havia ficado de fora do primeiro treinamento do Flamengo nos Estados Unidos, na última quinta-feira, por conta desse desgaste, e na sexta ele, de novo, não participou da atividade e fez só um trabalho de controle de carga novamente, beleza? Alexandro ainda tem o último treino na manhã desse domingo para tranquilizar a torcida ou virar até um desfalque contra os Perrans Tunísia às 22 horas na Filadélfia. Caso o lateral esquerdo seja vetado, a tendência é que Ayrton Lucas seja o titular, já que Matias Vinha ainda está se recuperando, né? Está recuperando o ritmo de jogo, né? Não clinicamente, fisicamente, mas está recuperando o ritmo de jogo. Vai demorar um pouco mais ainda a ele ficar, após ficar 10 meses sem jogar, né? Veja, o cara ficou quase 1 ano sem jogar, jogou recentemente aí, né, no Maracanã, no jogo do Flamengo contra o Fortaleza, um jogo tranquilo para o Flamengo. Entretanto, também não quer arriscá-lo colocar de cara, tá? Então o Lucas deve ser o titular da posição. Quem já está confirmado como desfalque, esse não joga, é Nico de la Cruz. O uruguaio ainda está em fase de transição da recuperação da lesão do joelho esquerdo. No último sábado, ontem, ele apareceu em campo quando a imprensa estava deixando o local
entretanto, estava de tênis para realizar trabalhos leves, pessoal. O Flamengo tenta preparar o meia para a partida contra o Chelsea da Inglaterra na segunda rodada, né? Que até porque é um jogo mais pesado, mais importante. Eu até vi um post que diz assim, olha, Pedrão, eu acho que esse jogo contra o Esperance e contra o LAFC é mais traiçoeiro do que o jogo contra o Chelsea. Não, também acho. Traiçoeiro, sim, difícil não. Difícil vai ser o Chelsea. Agora, de fato, né? A gente tem um problema nesse elenco do Flamengo, que às vezes o Flamengo enfrenta adversários mais frágeis, e aí o Flamengo ele acaba deixando de desejar, não sei se falta uma mobilização, que não vai, pouco creio que vai acontecer aqui, até porque, cara, vocês estão jogando a Copa do Mundo de Clubes, sabe? O pessoal já adorou a estreia de ontem, deu mais de 2 milhões as pessoas assistindo lá na Cazé TV, enfim, nas outras emissoras também. Então, cara, tem que ter tesão, independente, o Esperança, dane-se, cara, tem que ter tesão e, sobretudo, abrir o placar cedo, que o Flamengo tem essa dificuldade. Se não abre o placar, pega uma equipe bem fechada, recuada, retrancada, aí que mora o perigo do Flamengo, mora a dificuldade do Flamengo em construir o resultado, beleza? Sem entrar em campo desde o dia 1º de maio, Gonçalo Plata está reintegrado oficialmente ao grupo do Flamengo após se recuperar do edema ósseo no joelho, reforço caseiro importante para o Felipe Luiz no Mundial. Eu gosto demais do Plata, é um dos pontos que eu mais gosto no Flamengo, gosto também demais do Luiz Araújo. O Gerson joga aberta ali pela direita, mas não é bem ponta, né? E o Gonçalo Plata já está 100%, esse aí não vai ser desfalque diante da equipe do Esperança, beleza? Pessoal, vamos lá. Flamengo desse... isso aqui eu já comentei, né? No caso do Nico de la Cruz, teve a estreia do Mundial ontem, o Inter Miami empatou diante da equipe do Al Ahly do Egito. Aliás, o Inter Miami jogou porcaria nenhuma, né? O time do Messi lá, ele bateu uma falta por de fora da rede, coisa e tal, mas foi só isso também, não deu, acabou que não deu em nada, beleza? E a tal da escalação estilo NBA, né? Chamando um por um, capitão por último, Lionel Messi testou o novo formato. Acho que é meio americano, né? Essa parada, a ver se vai dar. Atrasou um pouco o jogo estava marcado para acontecer às 8 horas da noite, acabou saindo, aconteceu ali por volta das 8h05, em 5 minutos ali, coisa e tal, mas acho que foi por causa da estreia também, lá o troféu, aquela coisa toda aí, deve ter acabado atrasando. Rapaz, criaram um negócio de um joguinho aí no Google, aposto que você já tá sabendo, de fazer gol, de pênalti, que não sei o quê. Simplesmente a torcida, o Flamengo estava lá atrás, a torcida do Flamengo ficou sabendo desse joguinho de fazer gol, não sei o quê. Eles colocaram nós, até porque eu pertenço, 30 milhões de gols no game Mini Cup no Google. O Real Madrid, que é o segundo colocado, tem 11 milhões. O Flamengo é o primeiro, tem mais de 30, 40 milhões de gols, um negócio assim bizarro, que a torcida do Flamengo ficou sabendo disso, o pessoal já foi que nem um louco lá para pesquisar. Até minha mulher estava jogando esse joguinho lá, marcando gol pro Flamengo. Continua marcando gol pro Flamengo aí, tá, amor? E aí, pessoal, isso aqui eu já falei, né? No caso do De La Cruz, fala sobre grana, sobre dinheiro pingando na conta do Flamengo, cada vez mais dinheiro pingando na conta do Flamengo. Só com a televisão, o Flamengo superou receitas totais de Vasco, Cruzeiro e mais 7 times em 2024. Segundo o relatório Convocados, o rubro-negro teve um faturamento total de 1,287 bilhões de reais no ano passado. Somente com direitos de televisão, o Flamengo faturou 453 milhões e 500 mil reais só com TV. Não estou entrando aqui no mérito de patrocínio, de venda de jogador, que o Flamengo vende a pampa também. O Flamengo superou o faturamento de 9 clubes. Vasco,
que ao todo faturou 408 milhões. Cruzeiro, que ao todo faturou 372 milhões. Bahia, 298 milhões. Fortaleza, 269 milhões. Cuiabá, 224 milhões. Vitória, 186 milhões. Juventude, 135. Atlético Goianiense, 110. Criciúma, 101 milhões. Negócio bizarro. Somando os direitos de TV e patrocínios, o Flamengo faturou mais de 871 milhões. A quantia supera o faturamento de São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Grêmio. Isso sem contar com dinheiro da premiação do Flamengo. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, que é a dita competição que mais paga no país. E também sem a venda de jogador, sem bilheteria. A bilheteria do Flamengo também é forte, né? A terceira ou quarta maior receita do Flamengo é proveniente de bilheteria, né? Então é um negócio assim assustador, né? E agora, o grande X da questão aí ainda é o Flamengo pegar esse dinheiro e investir bem no elenco, em contratações, e aí acho que essa janela, essa daí ele trouxe apenas o Jorginho, foi uma janela curta, 10 dias, a ver se na próxima janela o José Botto ele vai fazer um bom trabalho, realizar um bom trabalho à frente das negociações do Flamengo, beleza? Perguntado sobre um possível medo dos adversários mais fortes, o técnico do Esperance, Maré Canzari, destacou a confiança na sua equipe. O homem está confiante. E ele falou o seguinte: com certeza, mas para o Esperance esse tipo de desafio não é novidade. Já enfrentamos gigantes como Bayern de Munique, Milan, PSG. Somos um clube respeitado e temos uma longa história de confrontos importantes contra as maiores equipes do mundo. Claro que vamos ganhar muita experiência com a participação nesse torneio, mas chegaremos preparados com muita determinação. Não temos medo. Estamos falando de futebol de alto nível. Todos os jogadores sonham em disputar um torneio como o Mundial. Por isso, não tememos ninguém. Somos um grande clube, assim como eles. No papel, é claro, eles podem parecer favoritos, mas o futebol é imprevisível. Sempre damos o máximo em campo e estamos determinados a fazer uma campanha à altura da nossa história, finalizou o técnico da equipe tunisiana. E é isso, não provocou o Flamengo, falou que está confiante. Tem que estar confiante, de fato, é a equipe dele, é a equipe que ele está treinando. Se ele não confiar nele mesmo, nem a mãe dele vai confiar nele. Então, todo respeito aí, né? Não sei se a mãe do companheiro ainda está entre nós, não quero faltar com respeito aqui, mas é isso aí. É basicamente isso aí, né? Pessoal, o Timur Lepsaia, ele que é um agente russo, tá? Através do seu canal do Telegram, ele falou o seguinte: o Flamengo está realmente interessado em Ezequiel Barco, o argentino. Se não der certo com o Carrascal, o Flamengo vai atrás dele. Eles esperam fechar o negócio com o Spartak por 13 a 15 milhões de euros, disse esse agente russo, que é muito influente no mercado de transferências internacional, sobretudo no mercado russo, que é um mercado mais restringido, até em razão da situação que vive hoje a Rússia, um isolamento no futebol, entre outras áreas também, mas no futebol não joga a UEFA Champions League, não joga a Europa League, muita gente até contestando o Gerson por causa disso, né? E deixando bem claro que o plano A é o Carrascal, não deu o Carrascal, o Flamengo vai para cima de Ezequiel Barco. Um dirigente falou comigo que não tem interesse na contratação de Ezequiel Barco. Conversei com uma
Outra fonte falou, toma cuidado que esse dirigente é mentiroso. Falou assim para mim, eu falei, opa, então acendeu uma luz de alerta aqui, né? A gente sempre tem que consultar pelo menos com 2, até é bom consultar com 3 fontes, né? Mas é difícil, mas com 2 já é uma situação que fica mais tranquilo, se as 2, no caso, confirmarem. Um portal russo chamado Sportbets, o interesse do Flamengo em Jorge Carrascal, ou Jorge Carrascal, como você preferir, está crescendo. E o Dinamo Moscou está preparado para a possível perda do meio-campista. A informação que eu tenho é que, apesar do agente Carrascal negar de forma veemente o negócio, o jogador colombiano quer vestir a camisa do Flamengo, quer voltar à América do Sul, quer disputar a Copa Libertadores, conquistar a Copa Libertadores, até porque ele escorreu pelas mãos dele essa oportunidade lá no River Plate, quando eles caíram para o Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2020, né? Foi 3-0 Palmeiras, o jogo foi até lá no Libertadores da América, campo do Independente, porque o campo do River está em reforma para construir esse monumento gigante hoje, que é o Monumental de Nunes. Mas no jogo da volta, o River meteu 2-0, quase 3, cara, com gol impedido, um negócio bizarro assim. 2 gols invalidados do Palmeiras, algo nesse sentido. E quase, né, que o River Plate consegue, né, pelo menos esse empate para levar para os pênaltis, por isso que eu digo que escorreu pelas mãos. E acho que o River venceria o Santos, por mais que a final foi no Maracanã de 2020, acho que aquele River venceria, né, o Santos. José Boto entrevista ao Vladislava Shapiro na Sport 24 da Rússia. Cara, o Zé Boto, ele tem muita gente, muita pessoal da Rússia que ele conhece, porque ele trabalhava ali no Shakhtar da Ucrânia, que é ao lado, né, ali da Rússia, e ele conhece muita gente, e ele falou o seguinte: não estamos negociando com Zenit sobre o Gerson. A transferência só é possível com o pagamento da multa rescisória. De fato, o Zenit ele já está conversando com os agentes do Gerson, com o pai do Gerson, empresário do Gerson, porque papo com o Flamengo não existe, já é uma relação conflituosa desde a época de Marcos Braz, quando ele falou que o presidente do Zenit era o ex da Rússia, e o Alexander Medvedev foi lá, será que é esse Claudinho que eles querem mesmo? Coisa e tal, deu uma zombada ali do Marcos Braz. Com o Zenit não adianta, que não tem negócio, é uma parada meio que, lógico que o Flamengo não quer liberar o Gerson, mas é uma parada meio que institucional também, né? A não ser que desenvolvam o Wendel na parada. Flamengo fechou o empréstimo do volante Ryan Lucas junto ao Sporting de Portugal. Empréstimo de 12 meses e com opção de compra. Sem grandes oportunidades no elenco profissional, a ida ao time português irá ajudar o jovem na evolução dentro de campo. Gente, veja bem, para mim, o Flamengo está cometendo... A ideia é que o jovem se apresente no dia 1º de julho. Os departamentos jurídicos já iniciaram a troca, o câmbio de documentos. Gente, acho que é um erro crasso que o Flamengo está cometendo com esse menino. Para mim, é o melhor meio-campista da base do Flamengo. Acho até que ele é superior ao Everton Araújo. Entretanto, ele não tem oportunidade nenhuma com o Felipe Luiz. Até me assusta, porque o Felipe Luiz treinou boa parte do tempo ali o Sub-20, o Sub-17 também, e não entra para jogar, né? Parece que está bem atrás na fila. Eu não concordo com isso, não sei. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.